Minha intenção era dar-lhes uma surpresa voltando para a cidade sem avisar. No entanto, o que encontrei me deixou paralisada de horror. Meu pai e minha mãe, sendo tratados como servos na casa que eu mesma havia comprado com meu próprio dinheiro, humilhados pela minha cunhada e sua mãe, duas parasitas sem vergonha alguma. Naquele mesmo instante, tomei uma decisão firme e definitiva. Assegurei-me de que pagariam cada uma de suas infâmias com juros. Mas antes de continuar, se você está ouvindo esta história, vou te pedir um grande favor. Apoie este canal com seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder o que vem, porque o que fizeram com meus pais não desejo a ninguém. Fique comigo até o final e quando terminar, me conte nos comentários o que você teria feito no meu lugar e de qual cidade você está me ouvindo. O carro que eu estava pagando em parcelas, com o fruto do meu próprio esforço, avançava lentamente pela estrada asfaltada da cidade, uma via estreita ladeada por campos verdes. O ar do campo, que normalmente era fresco e reconfortante, agora se sentia pesado e opressivo em meu peito. Não sabia se era um mau pressentimento ou simplesmente o cansaço após 5 horas de viagem desde a cidade. Meu nome é Valentina, tenho 32 anos e há 2 anos tomei a decisão de usar quase todas as minhas economias para comprar uma linda casa de campo, com um amplo terreno em minha cidade natal. Não apenas adquiri a casa, como também comprei várias hectares de terras férteis atrás da propriedade, perfeitas para cultivo. Meu objetivo era simples e nobre: que o senhor Ernesto e a senhora Carmen, meus queridos pais, pudessem desfrutar de sua velhice com tranquilidade. Queria que passassem o resto de seus dias cultivando uma pequena horta, contemplando os campos dourados ao pôr do sol e sentando-se relaxados na varanda da casa, sem se preocupar com as cargas econômicas. Durante todo esse tempo, sempre que os chamava por telefone, eles sempre me diziam que estavam felizes, que gozavam de boa saúde e que comiam bem. No entanto, a nostalgia que transbordava em meu coração me levou a tomar a decisão de voltar naquele dia sem avisá-los. Queria dar-lhes uma surpresa, levar-lhes seus doces favoritos e abraçar aqueles corpos idosos que fazia tanto tempo que não via. Conforme meu carro se aproximava da casa, meu coração batia cada vez mais forte. As imagens do sorriso do meu pai e do abraço caloroso da minha mãe dançavam em minha mente, me enchendo de antecipação. No entanto, quando as rodas do meu veículo pararam bem em frente à cerca da propriedade, o sorriso em meu rosto foi lentamente se desvanecendo, substituído por uma profunda expressão de confusão e preocupação. A casa parecia diferente, não porque a pintura estivesse deteriorada, pelo contrário. A moradia parecia excessivamente carregada com decorações ostentosas que não combinavam em nada com o gosto simples e elegante da minha mãe. Havia vasos caros, alinhados por toda parte, mas não continham as plantas medicinais que minha mãe costumava cultivar com tanto carinho. O ambiente não era sereno nem pacífico como eu havia imaginado. Do interior do meu carro, com os vidros polarizados, desliguei o motor para que minha chegada não fosse ouvida. Queria observar um momento antes de descer para dar a surpresa. Meus olhos se fixaram na figura de um homem idoso e magro que estava varrendo o amplo pátio sob o sol abrasador do meio-dia. Suas costas estavam profundamente curvadas. Seus movimentos eram lentos e ele parecia extremamente exausto. Era meu pai. Meu peito se contraiu de dor ao ver papai, que deveria estar sentado confortavelmente desfrutando de um chá, trabalhando como se fosse o jardineiro da casa. Antes que minha surpresa inicial pudesse se dissipar, ouvi uma voz estridente e aguda vinda da varanda. Ali estava sentada uma mulher de meia idade, de corpo robusto, com um leque na mão e um recipiente de petiscos em seu colo. Era a senhora Estela, a consogra de meus pais, a mãe de Mônica, a esposa do meu irmão mais novo. A senhora Estela gritava a plenos pulmões, repreendendo meu pai porque a poeira da sua vassoura voava em direção à varanda. As palavras grosseiras saíam de sua boca sem qualquer freio, chamando papai de velho inútil, que nem sequer sabe varrer corretamente. Apertei o volante do carro com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Como era possível que uma convidada, que deveria mostrar respeito ao dono da casa, estivesse sentada como se fosse a patroa,
Enquanto o verdadeiro proprietário ele era tratado como um servo, a cena seguinte despedaçou ainda mais meu coração. Pela porta lateral saiu a senhora Carmen, minha amada mãe. Ela carregava um enorme recipiente cheio de roupas molhadas que parecia tremendamente pesado. Os passos da minha mãe eram vacilantes e cambaleantes. Sua respiração estava visivelmente agitada e dificultosa. Eu sabia perfeitamente que minha mãe sofria de problemas crônicos nas costas. Por que ela tinha que carregar um peso tão grande? Eu não havia comprado uma lavadora automática de grande capacidade exatamente para que ela não tivesse que lavar a mão nunca mais? Minha pergunta encontrou resposta quando vi Mônica, minha cunhada, sair da casa com o telefone na mão apontando descaradamente para o varal e ordenando à minha mãe que pendurasse suas roupas imediatamente, porque ela tinha que ir para sua reunião social. Mônica não ajudou a carregar o recipiente nem um único centímetro. Na verdade, parecia sentir nojo da ideia de que suas roupas não estivessem lavadas corretamente. As lágrimas correram por minhas bochechas sem que eu pudesse contê-las. Esta não era a velhice feliz que eu havia prometido a meus pais. Isso era pura e dura escravidão. Todo esse tempo me mentiram por telefone. Ocultaram seu sofrimento para que eu não me preocupasse e pudesse me concentrar em meu trabalho na cidade. A culpa me atingiu com uma força brutal. Senti-me uma idiota por ter acreditado cegamente em seus falsos relatos e por ter deixado de visitá-los com a desculpa de estar muito ocupada. Diante dos meus próprios olhos, vi o Sr. Ernesto tentar levar um copo de água à Sra. Estela, que gritava que estava com sede, mas as mãos trêmulas de papai fizeram com que um pouco de água se derramasse sobre o piso da varanda. A Sra. Estela se levantou imediatamente, afastou o copo com um tapa fazendo-o cair e se quebrar em mil pedaços, e então apontou o rosto de papai com seu dedo indicador coberto de anéis de ouro. Reconheci aqueles anéis. Esse era o dinheiro que eu havia enviado no mês anterior, especificamente para os gastos médicos de papai. Resultava que esse dinheiro agora adornava os dedos daquela mulher malvada. Minha fúria chegou ao limite máximo. Queria sair do carro, derrubar a cerca e dar um tapa naquelas caras descaradas. No entanto, a lógica e a experiência que havia adquirido como mulher que viveu anos de dura luta na cidade contiveram meus passos. Se eu explodisse agora sem preparação, certamente negariam tudo, distorceriam os fatos ou armariam um drama diante dos vizinhos, me fazendo parecer a filha desrespeitosa que falta ao respeito à família política de seu irmão. Eu precisava de mais provas. Precisava ver quão profundas chegavam as raízes desse problema dentro da minha casa. Eu sequei as lágrimas bruscamente, arrumei meu lenço na cabeça e respirei profundamente várias vezes. Entraria ali, mas não como uma filha que está lá de raiva. Entraria como uma observadora astuta, gravando cada um de seus pecados antes de ditar o castigo que mereciam. Liguei o motor do carro novamente e o conduzi lentamente para o pátio da casa. Toquei a buzina uma vez. Imediatamente toda a atividade na varanda parou. Dona Estela e Mônica se viraram com rostos de surpresa. Papai e mamãe também olharam na minha direção, e pude ver um brilho de medo em seus olhos, como se preocupassem que minha chegada desencadeasse novos problemas para eles. Meu coração se partiu ainda mais ao perceber que a presença de sua própria filha os deixava ansiosos em vez de alegres. Desliguei o motor, abri a porta do carro e desci com o rosto completamente inexpressivo, ocultando a tempestade de fúria que estava pronta para arrasar com a arrogância dos parasitas diante de mim. Meus passos eram firmes, enquanto percorria o caminho em direção à varanda da casa. O silêncio tomou conta do lugar em um instante. Dona Estela, que antes estava com os braços cruzados, apressou-se em mudar a expressão de seu rosto para um sorriso forçado e evidentemente falso. Mônica, que estava absorta em seu telefone, guardou-o rapidamente no bolso e fingiu estar arrumando os vasos com dedicação, como se fosse uma nora exemplar e trabalhadora. Dom Ernesto e Dona Carmen permaneciam imóveis como estátuas em um canto do pátio. Suas mãos se retorciam nervosamente entre si. Seus olhares melancólicos me observavam fixamente. Queria correr para abraçá-los, chorar aos pés deles e pedir perdão por ter demorado tanto a voltar. Mas sabia que se mostrasse fraqueza agora, Dona Estela e Mônica se encorajariam ainda mais. Tinha que ser forte. Tinha que me tornar o escudo dos meus pais.
Ah, Valentina, você chegou. Por que não avisou? Se você tivesse ligado, eu teria preparado uma comida deliciosa para você, exclamou Dona Estela com uma voz artificialmente doce, tentando me abraçar. O aroma de seu perfume penetrante me irritou o nariz, em marcado contraste com o cheiro de suor de papai que o vento me trouxera momentos antes. Esquivei-me de seu abraço sutilmente, fingindo arrumar minha bolsa. Meu olhar penetrante se cravou diretamente nela. Sua primeira frase já estava cheia de mentiras. Preparar comida deliciosa. Aqueles mãos suaves jamais haviam tocado uma faca de cozinha. Simplesmente as senti brevemente e passei por elas, dirigindo-me diretamente a papai e mamãe. Peguei a mão de papai, áspera e cheia de calos. Sua pele estava quente, como se tivesse febre. Depois peguei a mão de mamãe, úmida e enrugada por passar muito tempo submersa em água com sabão. Papai, mamãe, Valentina chegou, disse em voz baixa. Os olhos de mamãe se encheram de lágrimas. Seus lábios tremiam querendo dizer algo, mas ela olhou com medo para onde estava Dona Estela. Finalmente, mamãe apenas assentiu e sussurrou. Graças a Deus que você está bem, filha. Só isso, nenhuma reclamação, nenhuma denúncia. Sua nobreza se tornou uma faca que cortava meu coração ainda mais profundamente. Guiou meus pais para que se sentassem nas cadeiras da varanda. No entanto, Mônica interveio rapidamente. Ei, Valentina, papai e mamãe ainda estão sujos. Vêm do jardim, vão sujar as cadeiras novas. Melhor que se limpem primeiro na parte de trás. Meu sangue ferveu ao ouvir as palavras de Mônica. Aqueles cadeiras novas, as cadeiras de madeira fina que eu havia comprado no ano passado, especificamente para que papai pudesse se sentar confortavelmente à tarde. Porque agora era proibido para papai sentar em sua própria cadeira, mas me controlei. Ah, entendi, respondi brevemente. Deixei que papai e mamãe caminhassem lentamente em direção à parte de trás da casa, enquanto eu era guiada por Dona Estela e Mônica em direção à sala principal. Ao entrar, notei mudanças drásticas na decoração interior. As fotos da minha formatura e as fotos familiares já não estavam nas paredes. Haviam sido substituídas por uma enorme foto do casamento de Mônica e Federico, além de um primeiro plano de Dona Estela sorrindo amplamente. Esta sala já não parecia a casa dos meus pais, mas sim o pequeno palácio de Dona Estela. Seu irmão Federico está no banheiro. Logo ele sairá. Sente-se primeiro, Valentina. Você deve estar cansada da viagem, disse Dona Estela enquanto se acomodava no sofá mais macio e levantava os pés com total descaramento. Pedi permissão para ir ao banheiro, embora na verdade fosse uma desculpa para inspecionar melhor o estado da casa. Dirigi-me ao quarto principal, o cômodo que deveria ocupar papai e mamãe, porque tinha banheiro privativo e o colchão ortopédico que lhes havia comprado especialmente para cuidar de suas costas. A porta daquele quarto estava entreaberta. Espiei para dentro e o que vi confirmou minhas suspeitas. O quarto estava repleto de pertences de Mônica e Dona Estela. Roupas jogadas por todos os lados, garrafas de cosméticos caros cobrindo a penteadeira. Então, era verdade o que temia. Haviam usurpado o quarto principal. Então, onde dormiam meus pais? Meus pés me levaram para a parte de trás da casa, perto da cozinha. Ali havia um pequeno quarto que originalmente era um depósito para guardar provisões. A porta estava desvencilhada e apenas coberta por uma cortina rasgada. Afastei a cortina suavemente. O que vi dentro me deixou sem fôlego. Não havia colchão confortável, apenas uma esteira fina estendida sobre o chão de cimento frio. Os travesseiros estavam gastos e o cobertor era fino como papel. Em um canto do quarto, caixas de papelão velhas estavam empilhadas. Ali estavam sentados papai e mamãe com as pernas esticadas, massageando os pés doloridos um do outro. Papai fazia caretas de dor pela incomodidade nas costas, enquanto mamãe, com dedicação infinita, lhe aplicava um unguento. Eles não perceberam minha presença. Aguenta mais um pouco, Ernesto. Quando Federico voltar do trabalho, pediremos um pouco de dinheiro para comprar remédio na farmácia, sussurrou mamãe. Papai respondeu. Não, Carmen, coitado do Federico. Depois a esposa dele vai brigar com ele de novo. Eu ainda aguento, não se preocupe. Tapei a boca firmemente para que meus soluços não fossem ouvidos.
Meu corpo tremia violentamente. Eles haviam sido expulsos de seu próprio quarto confortável na casa que eu havia comprado com suor e lágrimas. Foram obrigados a dormir em um depósito como se fossem objetos descartados. A ira dentro de mim se transformou em uma determinação ardente. Tirei meu telefone discretamente e gravei as condições daquele quarto depósito. Gravei papai sofrendo de dor e gravei sua conversa em sussurros. Esta era a primeira prova, uma prova irrefutável da crueldade que estavam padecendo. Aquela noite, a farsa continuou na mesa de jantar. Dona Estela e Mônica serviram a comida na mesa principal. Havia frango frito dourado, sopa de verduras com carne e frutas frescas. Federico, meu irmão mais novo, já havia voltado do trabalho. Ele parecia magro e descuidado. Seu rosto estava apagado e triste. Ao me ver, ele se surpreendeu e pareceu nervoso. Me abraçou brevemente, mas seus olhos não se atreviam a sustentar meu olhar por muito tempo. Nos sentamos para comer juntos. No entanto, papai e mamãe não estavam na mesa. Onde estão papai e mamãe? Perguntei com tom neutro enquanto segurava a colher. Mônica respondeu despreocupadamente enquanto mastigava o frango frito. Ah, os velhos gostam de comer atrás, Valentina. Dizem que se sentem mais confortáveis sentados no chão, que na mesa as pernas cansam. Mentira. Eu sabia que era mentira. Levantei-me, levando meu prato ainda vazio para a cozinha dos fundos. Federico tentou me deter. Irmã, é melhor comer aqui. Mas afastei sua mão. Cheguei à cozinha e vi papai e mamãe comendo arroz branco frio com os restos do caldo da sopa e um pedaço de tofu queimado. Comiam avidamente porque estavam famintos após trabalhar forçadamente o dia todo. Meu coração se despedaçou. Voltei para a sala de jantar principal e cravei meu olhar penetrante em cada um dos rostos presentes. Dona Estela, a gananciosa; Mônica, a astuta; e Federico, o covarde. Todos eles desfrutavam de comida deliciosa sobre o sofrimento de quem os havia criado e formado. "Por que Valentina nos olha assim?" perguntou Mônica com tom irritado, sentindo-se desconfortável sob meu escrutínio. Sorri levemente, um sorriso muito frio e calculado. "Não é nada. Só estava pensando em quão deliciosa é a comida comprada com o suor dos outros. Aproveitem enquanto podem, porque nunca sabemos quando esse prazer será arrancado de repente." O ambiente na mesa ficou tenso e silencioso. De repente, Dona Estela deixou sua colher com brusquidão. Federico abaixou ainda mais a cabeça. Sentei-me novamente, mas não para comer. Comecei a traçar um plano em minha mente. Esta noite, os deixaria saciados e satisfeitos. Mas amanhã começaria já a cobrar todas as dívidas de suas ações. Não permitiria que passasse um único segundo a mais sem prestação de contas. Esta casa se tornaria testemunha de como uma filha exige justiça pela honra de seus pais. O sol da manhã seguinte mal aparecia timidamente atrás das colinas, mas a agitação naquela casa havia começado desde o amanhecer. Levantei-me mais cedo que o canto do galo, mas mesmo assim cheguei tarde para presenciar a rotina forçada que meus pais tinham que suportar todos os dias. De trás da janela da sala, com a cortina ligeiramente entreaberta, vi Dom Ernesto já carregando uma azada sobre seu ombro direito, que parecia frágil e fraco. Ao seu lado, Dona Carmen levava uma cantimplora com água e um lanche modesto. Seus passos eram vacilantes, sem o entusiasmo característico de um agricultor orgulhoso de sua terra, mas sim como prisioneiros de guerra, sendo conduzidos a um campo de trabalhos forçados. Meu coração sangrava ao contemplar essa cena. À sua idade avançada, papai e mamãe só deveriam caminhar tranquilamente pelos caminhos entre os campos para respirar ar fresco, supervisionar brevemente os trabalhadores contratados e depois voltar para casa para desfrutar de um chá quente. Não deviam descer diretamente para o barro frio e carregar seus velhos ossos com trabalho físico extenuante. Esperei alguns momentos até que desapareceram na curva do caminho do povoado. Então me apressei a me banhar e me preparar. Coloquei roupas casuais e confortáveis, com um lenço simples na cabeça, e saí sorrateiramente de casa, sem acordar os outros habitantes que ainda dormiam placidamente em seu quarto, com ar-condicionado. Segui as pegadas de meus pais em direção aos campos, que se estendiam não muito longe, atrás da propriedade. A extensão de terra dourada de 2 áreas
se desenrolava linda diante dos meus olhos. Esse era o terreno que eu havia comprado com meu bônus anual e minhas economias de anos de trabalho na cidade, especificamente para que papai tivesse uma atividade prazerosa, não uma tortura. Me escondi atrás de um galpão de armazenamento de fertilizantes que estava um pouco afastado, mas em uma posição estratégica para observar toda a atividade do local. Meus olhos ardiam de impotência quando vi papai começar a trabalhar no campo, agachando-se para colher junto a vários jornaleiros. A diferença era que os jornaleiros trabalhavam com agilidade e força, enquanto papai parava frequentemente, segurando as costas que provavelmente sentia como se estivesse se partindo. Mamãe se sentou na borda do campo, mas não para descansar, e sim ocupada, separando os grãos que haviam caído. Suas mãos enrugadas se moviam sem parar sob o sol que começava a aquecer intensamente. Não havia sorrisos em seus rostos, apenas suor e resignação. Por volta das 10 da manhã, chegou um caminhão para recolher a colheita. Ao mesmo tempo, uma motocicleta que reconheci como a de meu irmão Federico se aproximou rapidamente e parou perto do caminhão. Mas quem desceu não foi Federico, e sim Mônica. Minha cunhada desceu com ares de celebridade perdida no campo. Usava grandes óculos de sol, um guarda-sol de renda para proteger sua pele do sol e uma máscara facial. Não olhou em nenhum momento para onde estavam papai e mamãe, que continuavam banhados em suor no meio da plantação. Mônica foi diretamente em direção ao comprador da colheita, um homem corpulento que carregava uma maleta de couro. Agucei o ouvido e discretamente ativei a função de gravação de voz em meu telefone, aproximando-me sorrateiramente atrás de alguns arbustos. A conversa que ouvi fez meu sangue ferver. O comprador entregou vários maços de notas de alta denominação a Mônica. Era o dinheiro da colheita principal, uma soma que ascendia a vários milhares de dólares. Mônica recebeu esse dinheiro com os olhos brilhantes de cobiça. Seus dedos contaram rapidamente as notas. Muito bem. Esta temporada o resultado é bastante bom. Lembre-se, não diga aos meus sogros qual é o total real, ameaçou Mônica ao comprador enquanto ria. O homem apenas assentiu obedientemente e se foi assim que o negócio foi concluído. Quando Mônica estava prestes a guardar o dinheiro em sua bolsa de marca, Dom Ernesto subiu à borda do campo, com a respiração ofegante e os pés cobertos de lama. Aproximou-se de Mônica com uma atitude suplicante, tremendamente dolorosa de presenciar. "Mônica, filha", chamou papai com voz rouca. "Você poderia me dar um pouco desse dinheiro?" "Só o Meroirs. Minha medicina para a dor nas articulações acabou. Ontem à noite não consegui dormir, porque minhas pernas doíam muito, como se estivessem sendo cravadas com agulhas." Mônica olhou para papai, com expressão de nojo, como se ele fosse um mendigo pedindo esmola, e não o legítimo dono do campo que acabara de produzir o dinheiro que ela segurava. Resfolegou com desprezo e fechou sua bolsa hermeticamente. "Ai, Dom Ernesto, você é muito queixoso. A cada momento pede medicina, a cada momento fica doente. Isso é porque você não se move o suficiente. Por isso trabalhe mais duro, para que os músculos não fiquem rígidos. Esse dinheiro já tem destino. Tenho que pagar minha parcela, comprar meu creme facial que já acabou e comprar uma bolsa nova para o casamento do próximo domingo. Que vergonha se a nora de Dom Ernesto aparecer vestida como uma mendiga. Aguente a dor. Ela vai passar só se você caminhar." Essa resposta foi tão cruel, pronunciada com tanta naturalidade e sem o menor remorso. Papai apenas abaixou a cabeça derrotado, sem se atrever a protestar. Dona Carmen, que ouviu tudo de longe, correu apressadamente para pegar o braço de seu esposo. "Já, Ernesto, não importa. Depois eu te dou uma massagem com óleo de coco. Não peça nada em a Mônica." "Pobrecita. Ela tem muitos gastos", consolou mamãe com voz trêmula. Essas palavras da minha mãe foram um tapa na minha alma. Quão acostumados estavam meus pais a ceder. Quão doutrinados estavam para acreditar que as necessidades de estilo de vida de sua nora eram mais importantes que sua própria saúde. Mônica então subiu em sua motocicleta e se afastou a toda velocidade, deixando uma nuvem de poeira que se elevou em direção aos rostos de papai e mamãe. Fiquei paralisada atrás do meu esconderijo.
As lágrimas de raiva corriam abundantes pelas minhas bochechas. Minha mão direita apertava o tronco de uma árvore com tanta força que a casca se desprendia. Suficiente. Essa evidência era mais do que suficiente para arrastar aquela mulher gananciosa ao inferno terreno que merecia. Esperei até que papai e mamãe voltassem a trabalhar. Então caminhei por outro caminho de volta para casa. Contatei o advogado de minha confiança na cidade para que processasse imediatamente os documentos de recuperação legal dos bens, sem deixar nenhuma brecha para que pudessem escapar depois. Ao chegar em casa, vi Mônica ocupada na sala, fotografando os maços de dinheiro e postando-os nas redes sociais com uma descrição nauseante. Graças a Deus, resultado do trabalho duro de meu esposo e as orações de uma esposa devota. Colheita abundante, bênçãos para a esposa mimada. Senti náuseas ao ler isso. Trabalho duro do esposo. Federico era apenas um empregado temporário na prefeitura, e aquele campo era trabalhado pelos frágeis ossos de meu pai. Mentira após mentira continuavam se acumulando. Entrei no meu quarto e guardei todas as gravações no meu laptop, fazendo várias cópias de segurança. Eu deveria ser paciente mais um pouco. Amanhã seria o dia do verdadeiro acerto de contas. Deixaria que voassem alto com sua arrogância hoje para que, quando os derrubasse amanhã, a dor destruísse até o pó os ossos de sua soberania. O ambiente da casa naquela manhã mudou drasticamente, tornando-se extremamente festivo, muito mais animado do que uma feira noturna. Resultou que Dona Estela estava organizando uma grande reunião social que ela proclamava como uma celebração do sucesso de sua filha e seu genro. Desde o amanhecer, havia chegado um caminhão de catering descarregando todo tipo de recipientes com comida elegante para um buffet. O aroma do ensopado de cordeiro e das espetadas de frango se espalhava por todos os cantos da casa, despertando o apetite de qualquer um que o sentisse. O amplo pátio da frente já estava adornado com tendas decorativas e cadeiras forradas com tecido de cetim elegante. Dona Estela e Mônica iam e vinham de um lado para o outro dirigindo os trabalhadores de decoração. Ambas estavam maquiadas ao máximo desde cedo. Dona Estela usava um vestido de gala moderno cheio de lantejoulas que brilhavam sob a luz do sol, completado com um elaborado penteado alto que a fazia parecer arrogante. Seu pescoço, orelhas e pulsos estavam cobertos de joias de ouro grossas e chamativas, que eu tinha 100% de certeza que haviam sido compradas com o dinheiro espremido do suor de meu pai. Enquanto isso, Mônica vestia um elegante vestido de festa de seda, que parecia caríssimo, seu rosto maquiado com camadas grossas que ocultavam sua expressão naturalmente azeda. Eu apenas observava em silêncio todos os preparativos da janela do meu quarto. Meu coração se partia ainda mais ao ver Dom Ernesto e Dona Carmen. Eles não haviam sido arrumados, não receberam roupas bonitas e muito menos foram convidados a se sentar confortavelmente para receber os convidados. Pelo contrário, ambos vestiam suas roupas do dia a dia, já desgastadas e um pouco desbotadas. Dona Estela descaradamente ordenou a papai que carregasse as caixas pesadas de garrafas de refrigerante para a área do buffet. Papai, cujas pernas ainda doíam pelo que aconteceu ontem no campo, caminhava mancando enquanto continha a dor. Enquanto isso, a Dona Carmen foi ordenada a limpar os pratos do catering e arrumá-los cobertos na mesa, exatamente como as tarefas de uma empregada do serviço de buffet. Que fiquem bem limpos, hein? Que não fique nada de poeira, não vá ser que meus convidados sintam nojo, gritou Dona Estela enquanto se abanava o rosto, sem se importar nem um pouco que a idosa a quem dava ordens era a legítima dona da casa que ela estava usando para se exibir. Por volta do meio-dia, os convidados começaram a chegar. Eram senhoras da sociedade do povo, vizinhos e alguns conhecidos de Dona Estela dos povoados vizinhos. Automóveis e motocicletas preenchiam o pátio. O som das risadas e das conversas triviais começou a preencher o ambiente. Dona Estela se posicionou na porta principal, recebendo os convidados como se fosse a grande senhora dona do palácio. Entrem, entrem, senhoras, provem a comida. Este catering é o melhor. Foi encomendado especialmente por Mônica, dizia com um tom presunçoso e afetado. Os convidados elogiavam o luxo da festa. Elogiavam o quão bem-sucedidos eram Mônica e Federico. Ouvi uma das vizinhas perguntar:
Oi, Dona Estela e Dom Ernesto e Dona Carmen. Não os vejo recebendo os convidados. Com total descaramento e sem o menor sentimento de culpa, Dona Estela respondeu: Ah, já sabe como são os velhos, senhora. Eles não gostam quando há muita gente. Preferem ficar atrás limpando. Dizem que gostam de ter as mãos ocupadas, embora eu já tenha dito que não era necessário. Mas você sabe, a gente do campo é teimosa. Essa resposta foi recebida com acenos compreensivos dos convidados que desconheciam a verdade. Meu sangue fervia ao ouvir essa calúnia. Eles gostam de ter as mãos ocupadas. Que ser humano neste mundo gosta de ser servo em sua própria casa durante seus anos dourados? Observei meu reflexo no espelho e me arrumei. Coloquei meu melhor traje, um conjunto elegante de blazer e calça de vestir combinado com um lenço simples, mas distinto. Apliquei uma maquiagem leve, mas firme. Hoje não apareceria como a humilde filha do povo. Apareceria como Valentina, a mulher profissional e bem-sucedida, a única proprietária de todo o luxo que os parasitas de fora estavam desfrutando. Respirei fundo, reunindo toda a minha força e coragem. Era hora de que o espetáculo começasse. Abri a porta do meu quarto e saí em direção à sala que estava lotada de gente. O som dos meus saltos batendo no piso de cerâmica ressoava firme e rítmico, cortando no burburinho da festa. Minha aparição repentina, com uma aparência que contrastava marcadamente com a de papai e mamãe, fez com que vários convidados se virassem para olhar. Caminhei ereta, com o queixo para cima. Meu olhar penetrante percorria a sala em busca de Dona Estela e Mônica. Em um canto da sala, perto da mesa do buffet, vi uma cena que fez explodir minha fúria, embora eu contivesse um sorriso gélido. Dom Ernesto estava servindo refrigerante no copo de um dos convidados. Suas mãos tremiam tanto que um pouco derramou. O convidado se mostrou incomodado e Dona Estela imediatamente arrancou o copo das mãos de papai, repreendendo-o em voz baixa, mas claramente audível. Ai, se já está velho, não faça passar vergonhas. Vá para trás lavar copos. Papai abaixou a cabeça assustado. Esse foi o limite da minha paciência. Esperem, disse com voz forte o suficiente para interromper o murmúrio de conversas na sala. De imediato, o ambiente ficou em silêncio e todos os olhares se fixaram em mim. Dona Estela e Mônica viraram-se com rostos de surpresa misturada com pânico. Federico, que estava conversando com um amigo, empalideceu ao me ver sair do meu quarto. Caminhei lentamente em direção à mesa do buffet, parando exatamente ao lado do meu pai, que tremia de medo. O abracei pelos ombros com força, transmitindo-lhe força. Depois olhei para Dona Estela diretamente nos olhos. Por que meu pai tem que lavar copos na sua festa, Dona Estela? Perguntei com um tom baixo, mas cortante como uma faca. O dono desta casa não deveria estar sentado no lugar de honra e ser respeitado? Por que, em vez disso, meu pai ele é tratado como um servo sem pagamento? Dona Estela soltou uma risada forçada, tentando aliviar o ambiente que de repente havia se tornado sufocante. Gotas de suor frio começaram a aparecer, em suas têmporas cobertas de maquiagem espessa. Ela deu um passo à frente, tentando abraçar meus ombros, como se fôssemos uma família muito unida e harmoniosa. Mas eu movi meu corpo com firmeza, deixando que suas mãos agarrassem o ar vazio. Meu rejeição aberta fez com que seu sorriso falso se crispasse. Ela limpou a garganta ruidosamente e então falou em voz alta, dirigindo-se aos convidados. Não a mim. Disse que eu era apenas uma filha cansada depois da longa viagem da cidade, que minha mente estava confusa e minhas palavras eram incoerentes. Tentou convencer a todos de que os certificados de propriedade e os assuntos de bens eram assuntos internos da família que não deveriam ser magnificados. Até se atreveu a dizer que Dom Ernesto e Dona Carmen já estavam senes e frequentemente se proclamavam donos da casa, quando na verdade já haviam cedido tudo a seus filhos e nora. Essa calúnia saiu tão suavemente de sua língua venenosa, fazendo com que meu coração ardesse ainda mais de indignação. Pensava que ao rotular meus pais de senes poderia escapar do julgamento social. Não permiti que ela controlasse a narrativa nem por um segundo a mais. Não respondi às suas palavras. Em vez disso, me voltei para papai e mamãe. Diante das dezenas de pares de olhos dos vizinhos, que ainda estavam fixados em seus assentos,
Fiz algo que deixou Dona Estela muda. Peguei a mão de Dona Carmen, aquela mão que antes era suave e agora estava áspera, rachada, e cheirava a sabão detergente penetrante. Levantei essa mão bem alto, mostrando-a a todos. Olhem esta mão, exclamei com voz trêmula, contendo o choro. Esta mão me criou a mim e a meu irmão. Esta mão deveria estar segurando um rosário e livros de orações em sua velhice. Mas olhem em que se tornou. Sua pele está se descamando porque a obrigam a lavar as roupas de festa de sua nora, com as mãos todos os dias. É esta a mão de uma rainha do lar, como disse Dona Estela. Pode o gosto por limpar destruir as mãos de alguém até este ponto? Os convidados começaram a cochichar entre si. As senhoras da primeira fila levaram as mãos à boca. Seus olhos se abriram de par em par ao ver as mãos destroçadas de minha mãe. Antes que a comoção se dissipasse, me voltei para Dom Ernesto e descobri ligeiramente a manga da camisa gasta de papai. Ali se viam claramente hematomas azul-violeta na parte superior de seu braço, marcas de um aperto forte ou de golpes com objetos contundentes. Papai tentou retirar seu braço porque sentia vergonha, mas o detive suavemente. Perguntei a papai diante de todos: "Quem te fez isso?" Papai apenas ficou em silêncio. Seus olhos olharam com medo para onde estava Mônica. Esse olhar temeroso de um pai para sua própria nora já era a resposta mais honesta para todos os presentes. Não eram necessárias palavras. A linguagem corporal de papai já havia contado milhares de sofrimentos que ele havia padecido. Mônica, sentindo-se encurralada, começou a entrar em pânico. Gritou com voz estridente, acusando-me de dramatizar a situação. Disse que o hematoma era porque papai havia caído sozinho no banheiro por descuido. Mônica tentou se aproximar para afastar papai do meu lado, mas me interpus imediatamente. Olhei para ela com um olhar que poderia congelar a lava ardente. Desde quando uma queda no banheiro produz hematomas com forma de dedos humanos? Perguntei. Minha pergunta específica e afiada deixou Mônica em silêncio. Ela retrocedeu um passo. Seu rosto empalideceu. Então dirigi meu olhar para Federico, meu irmão mais novo, que há muito estava de pé imóvel em um canto da sala, como uma estátua sem vida. Chamei-o pelo nome com voz alta e firme. Federico se sobressaltou. Ordenei que se aproximasse do centro da sala, que se parasse em frente a papai e mamãe. Federico caminhou com dúvidas. Seus passos eram pesados como se carregasse grilhões de ferro. Quando esteve diante de mim, pude ver o medo em seus olhos. Não era medo de mim, mas medo de sua esposa. Perguntei a Federico onde estava sua consciência como filho varão. Onde estava a promessa que me fizera quando eu paguei seus estudos universitários. A promessa de que cuidaria de papai e mamãe enquanto eu trabalhava na cidade. Federico apenas abaixou a cabeça sem se atrever a responder. Apertei os ombros de Federico, obrigando-o a ver o rosto murchado de papai e o rosto cheio de rugas de cansaço de mamãe. Perguntei se ele havia estado comendo carne deliciosa enquanto seu pai e sua mãe comiam sobras de arroz na cozinha dos fundos. Minha pergunta atingiu a boca de seu estômago. Federico começou a chorar desconsoladamente. Seus ombros tremiam, mas ele continuava sem se atrever a se defender. Seu choro era o choro de um covarde que sabe que fez mal, mas não tem coragem de consertá-lo. A situação na sala havia dado uma virada de 180 graus. Se no início da festa os convidados olhavam para Dona Estela e Mônica com admiração e respeito, agora aqueles olhares haviam se transformado em expressões de nojo, suspeita e indignação. Os murmúrios dos vizinhos eram cada vez mais altos. Alguém começou a comentar que, com razão, Dom Ernesto parecia tão desnutrido ultimamente. Outro acrescentou que frequentemente ouviam gritos provenientes desta casa, mas não se atreveram a intervir. Agora todos os véus de falsidade haviam sido rasgados. Dona Estela, ao perceber que sua posição estava ameaçada, decidiu jogar sua última carta. De repente, deixou-se cair no chão, fingindo desmaiar de maneira muito dramática. Esperava que com isso a atenção das pessoas se desviasse e eu parasse de atormentá-la. Mônica imediatamente gritou histérica. Mamãe, mamãe desmaiou. Valentina, veja o que você fez. Quer matar minha sogra? Seus gritos ressoavam tentando se posicionar como vítima da cruel cunhada. Mas eu não me movia. Conhecia perfeitamente essa atuação barata.
Disse calmamente a um dos convidados, que casualmente era o enfermeiro da cidade: Dom enfermeiro, por favor examine-a. Se realmente desmaiou, chamamos a ambulância. Mas se está fingindo, tem um balde com água do lago de peixes lá fora. Talvez um banho de água turva a faça reagir. Ao ouvir minha ameaça sobre a água do lago, as pálpebras de Dona Estela se moveram levemente. Claramente havia ouvido minhas palavras. Sorri com sarcasmo. Sua farsa já não valia nada aos meus olhos. Hoje não só havia tomado o controle da festa, mas também havia recuperado a dignidade dos meus pais que eles haviam pisoteado. Esta confrontação era apenas o começo, porque depois disso eu demonstraria em branco e preto quem era verdadeiramente a dona desta casa. Dona Estela, ao perceber que minha ameaça sobre a água do lago ia a sério, abriu lentamente os olhos e fingiu recuperar a consciência com a respiração entrecortada de maneira forçada. Foi ajudada a assentar-se por Mônica e imediatamente fez cara de vítima. Mônica, vendo que sua mãe havia fracassado em obter simpatia, tomou o relevo do ataque, levantou-se, enxugou suas lágrimas de crocodilo e me olhou com ódio puro. Ela percebeu que a via da simpatia estava fechada, então mudou para a via legal, ou pelo menos a lei segundo seu entendimento superficial e astuto. Com voz alta para que todos os convidados ouvissem, Mônica gritou que eu podia dizer o que quisesse, mas que a lei era a lei. Afirmou que Federico, seu esposo, como o único filho homem, tinha direito total à herança desta casa, e que Federico já havia assinado um documento de doação, cedendo a administração da casa e das terras a Mônica, como sua esposa. Mônica correu para seu quarto e voltou trazendo uma pasta de plástico. Com mãos trêmulas de emoção, tirou uma folha de papel que parecia amassada. Agitou esse papel na minha frente e na frente do representante vizinhal que casualmente estava presente na festa. "Olhem isso!" exclamou. "Esta é a assinatura de Federico em papel notariado. Federico já me doou tudo há um mês, então legalmente eu sou a senhora desta casa agora. Você, Valentina, é apenas uma convidada indesejada. Não tem direito de nos expulsar nem de nos mandar." Mônica sorriu triunfante, convencida de que aquela folha com selo era a arma definitiva que me silenciaria para sempre. Federico, de pé ao meu lado, baixava-me a cabeça cada vez mais, reconhecendo em silêncio que efetivamente havia sido obrigado a já assinar aquele documento estúpido sob a ameaça de divórcio. Os convidados voltaram a se confundir. Eram leigos em assuntos legais e as palavras documento notariado soavam muito poderosas e válidas aos seus ouvidos. Os murmúrios de dúvida voltaram a surgir. Seria verdade que Valentina já não tinha direitos? Seria verdade que Federico era quem mandava? Ao ver a dúvida nos olhos dos vizinhos, apenas soltei uma pequena risada. Uma risada seca e desdenhosa. Neguei com a cabeça lentamente, olhando para Mônica como se fosse uma menina pequena, se gabando de dinheiro de brinquedo. "Mônica, Mônica", disse devagar, mas com afiado. "Você está tão obcecada em se apoderar dos bens que esqueceu de aprender as leis básicas? Ou talvez simplesmente não conheça os fatos reais porque está ocupada demais fazendo compras." Abri minha elegante maleta de couro. De seu interior, tirei uma pasta grossa de pele. A abri lentamente, mostrando um documento oficial com o brasão nacional que brilhava. Entreguei o certificado ao representante vizinhal para que pudesse lê-lo e verificá-lo diante de todos. "Senhor representante, por favor, leia em voz alta quem é o nome do proprietário que aparece neste certificado original. É o nome de Dom Ernesto? É o nome de Federico? Ou o nome de outra pessoa?" Pedi com cortesia, mas firmeza. O representante vizinhal ajeitou os óculos, semicerrando os olhos para ler a escritura do documento. O ambiente ficou em silêncio imediatamente. Todos continham a respiração esperando a resposta. "Titular do direito de propriedade", leu o representante vizinhal com voz autoritária. "Em nome de Valentina." "Sim, este é o certificado original, e o nome claramente diz Valentina. Não Ernesto, não Federico." Um murmúrio de surpresa voltou a encher a sala. Olhei para Mônica, que agora estava boquiaberta, incrédula. Seu rosto, que antes estava vermelho de raiva, havia se tornado branco como a cal. Suas pernas fraquejavam.
Como é possível? Sussurrou. Federico disse que Federico não tem nenhum direito para te doar esta casa, Mônica. Interrompia rapidamente. Porque esta casa, desde o princípio, eu comprei diretamente em meu nome, não em nome do papai. Fiz isso deliberadamente para proteger meus pais dos parasitas gananciosos que pudessem se aproveitar de sua inocência no futuro. E resulta que meu pressentimento estava correto. O documento de doação do qual você se gaba é apenas lixo. Federico não pode dar o que não é seu. Sua assinatura em papel notariado não vale nenhum centavo perante a lei. Mônica se desequilibrou para trás, batendo na mesa do buffet, fazendo com que várias cóleres caíssem com um tilintar estridente. Seu mundo desabou em um instante. Sua reivindicação de propriedade havia se pulverizado, mas eu ainda não havia terminado. Ainda restava um último prego no caixão para demonstrar que vocês não são apenas estelionatárias, mas também seres humanos sem coração, disse enquanto tirava meu telefone e o conectava ao alto-falante Bluetooth que havia sido usado para a música da festa. Escutem isso, queridos vizinhos. Este é o verdadeiro rosto desta família honrada quando não há convidados presentes. Pressionei o botão de reproduzir. A gravação de voz que havia feito no campo e na varanda da casa ontem retumbou por toda a sala. A voz estridente de Dona Estela insultando o papai foi ouvida claramente. Velho inútil que não serve para nada, nem varrer sabe fazer bem, que não coma se trabalha tão devagar. Seguiu-se a voz de Mônica cheia de desprezo. Sempre com os remédios, só gasta dinheiro. Melhor morra de uma vez para não dar mais problemas. E o gemido de papai suplicando por seu remédio. Aquela gravação foi como uma bomba que explodiu no meio da multidão. Já não havia mais dúvidas, já não havia mais simpatia. Os rostos dos vizinhos agora estavam cheios de uma ira genuína. Alguns dos homens cerravam os punhos. As mulheres olhavam com nojo para Dona Estela e Mônica. Dona Estela tapou os ouvidos gritando: "Desliguem isso, isso é mentira, está editado." Mas ninguém acreditou nela. A voz era autêntica demais, cruel demais para ser fabricada. A imagem de sogra bondosa e nora bem-sucedida que haviam construído durante todo esse tempo se despedaçou em questão de segundos. Agora estavam completamente nuas diante da sanção social. "Vocês ouviram isso?" perguntei. Minha voz tremia, contendo o choro de raiva. Esse é o pão de cada dia dos meus pais. Insultos, humilhações, fome na casa que eu comprei para a felicidade deles. Ainda há alguém que as defenda? Ninguém respondeu. Apenas os olhares condenatórios de todos os cantos da sala se fixavam sobre as duas mulheres gananciosas. Esta festa havia se tornado um tribunal popular e o veredicto de culpabilidade já havia sido pronunciado antes que o martelo caísse. Vi Mônica sentar-se derrotada no chão, chorando não por arrependimento, mas porque sabia que havia perdido rotundamente. E eu permaneci de pé ao lado dos meus pais, sentindo que o peso em meu peito se aliviava gradualmente. A verdade havia sido revelada e já não havia lugar onde se esconder para as mentirosas. O eco da gravação que acabei de reproduzir foi se dissipando lentamente. No entanto, seu impacto permanecia como uma fumaça espessa que oprimia o peito de qualquer um que o tivesse ouvido. A sala, que antes era luxuosa, agora se sentia como um tribunal sem juiz, onde o veredito de culpabilidade já havia sido ditado pelos olhares das dezenas de vizinhos presentes. Dona Estela estava sentada, desabada no chão, com a respiração agitada. Seu rosto estava pálido, como se o sangue tivesse parado de circular por seu corpo. Mônica permanecia de pé, paralisada, com a boca entreaberta. Seus olhos se moviam freneticamente, buscando uma saída para fugir ou se defender, mas não havia um único canto naquela sala que oferecesse proteção. Federico, meu irmão, continuava com a cabeça baixa junto à mesa do buffet, com os ombros caídos, carregando o peso de uma imensa vergonha. Eu me mantive ereta no centro da sala, ainda segurando o telefone que se tornara a arma de destruição de suas mentiras, mas ainda não havia terminado. Expulsá-las assim me parecia fácil demais. Expulsá-las apenas transferiria os parasitas para outro lugar, sem lhes dar uma lição que deixasse marca.
Queria arrancar a raiz de sua arrogância até a última fibra. E a melhor maneira de ferir pessoas gananciosas é atacando os bens que mais veneram. Caminhei lentamente até uma mesinha no canto da sala onde estava minha maleta de trabalho. O silêncio tenso acompanhava cada um dos meus passos. Nenhum convidado se atrevia a fazer barulho, nem mesmo o tilintar dos talheres era ouvido. Abri a maleta e tirei um grosso caderno de notas preto, uma calculadora grande e uma caneta. Regressei ao centro da sala, peguei uma cadeira vazia e me sentei calmamente exatamente em frente a Dona Estela e Mônica. Coloquei a calculadora sobre meu joelho e as olhei fixamente com um olhar gélido que penetrava. Vocês acham que depois que toda essa crueldade vier à tona, eu simplesmente pedirei que se vão? Não é tão fácil, disse com voz neutra. No mundo dos negócios, e vocês sabem que eu sou mulher de negócios, não existe almoço grátis. Tudo tem seu preço. E hoje vou cobrar o preço que devem pagar por cada grão de arroz que comeram, cada centavo que roubaram e cada lágrima dos meus pais que caiu por culpa de vocês. Mônica bufou, tentando reunir o que restava de sua coragem já destruída. O que você quer dizer? Você vai nos pedir dinheiro? Que cunhada tão interesseira. Dizem que é rica e anda fazendo contas com a família, replicou com voz trêmula, tentando inverter a situação para que eu parecesse a mesquinha. Eu ri brevemente, uma risada seca, sem emoção. Família? Desde quando você me considera família? Quando insultava meu pai ou quando transformou minha mãe em empregada? Não faça piadas nessa situação crítica, Mônica. Já acabou a parte engraçada. Comecei a abrir meu caderno de notas. As páginas estavam cheias de números que organizei meticulosamente desde a noite anterior. Com base no relatório financeiro, que compilei a partir de evidências de transações suspeitas e estimativas de perdas de ativos, vamos fazer contas, disse, enquanto começava a pressionar os botões da calculadora. O som dos botões ressoava na sala silenciosa como o tic-tac de uma bomba relógio. Primeiro, o aluguel da casa. Vocês ocuparam o quarto principal, cujas instalações equivalem a um hotel de 4 estrelas durante 2 anos completos. Também usaram todas as instalações desta casa, eletricidade, água e internet sem pagar um único centavo, enquanto os verdadeiros proprietários foram expulsos para o depósito. Se calculamos o preço do aluguel de uma casa luxuosa nesta área, digamos $300 mensais. 2 anos são 24 meses, 300 milímetros 24, o total é R$ 1.200. O rosto de Dona Estela se tensionou. Seus olhos quase saíam das órbitas. Arretirares. Você está louca? Esta é a casa do meu genro. Por que temos que pagar aluguel? Gritou histérica. Eu ignorei aquele grito e continuei pressionando os botões da calculadora. Segundo, os lucros da colheita. As 2 hectares de terra atrás da casa sempre produzem uma colheita abundante 3 vezes ao ano. O lucro líquido de cada colheita é em média de 2.000 ardais. Essa é a cifra mínima. Durante 2 anos, houve 6 colheitas. 2.000 mado por 6. O total é 1.000 abirreiras. Esse dinheiro deveria ter entrado na conta do papai como poupança para sua velhice, mas em vez disso terminou em bolsas de marca e joias, que pendem do seu pescoço, Dona Estela. Mônica começou a tremer violentamente. O suor frio escorria, arruinando sua maquiagem. Os números que eu mencionava eram tão grandes e reais. Os vizinhos que ouviam murmuravam admirados e furiosos ao mesmo tempo. Não imaginavam que a quantia de dinheiro malversada pela nora e pela sogra ingratas alcançasse dezenas de milhares de dólares. Terceiro, continuei sem piedade. Compensação por danos físicos e mentais. Vocês trataram meus pais como empregados sem salário. Se o salário de uma empregada doméstica é de $150 mensais multiplicado por 2 pessoas, multiplicado por 24 meses, são $1.200, sem incluir os gastos médicos pelo dor nas costas do papai, que piorou porque o obrigaram a trabalhar no campo, e os custos pelo trauma psicológico da mamãe. Vamos arredondar para 10.000 reais. Pressionei o botão de igual na calculadora com força. Então, o total da dívida de vocês comigo e com meus pais é de 25.000 italians. Levantei a calculadora mostrando a longa fila de números